Bem, pessoal, boa tarde para vocês. Estamos retomando aqui os nossos encontros do curso online de Direito Processual Penal. No nosso encontro de hoje, nós vamos seguir analisando as garantias fundamentais do direito processual penal aplicadas ao processo. Nós iniciamos esse estudo no nosso último encontro, na segunda-feira passada. Nós falamos sobre as garantias de contraditório e ampla defesa, falamos sobre a garantia de igualdade de partes, né, ou a paridade de armas, falamos sobre a garantia do estado de inocência e encerramos falando de garantia do estado de inocência, né? Nós acabamos não fazendo o encontro por conta do feriado da Sexta-feira Santa, né? O feriado nessa época é algo sempre muito bem-vindo, porque permite que a gente possa quebrar a nossa rotina, passar um tempo em casa, né? Que a gente quase não tem passado ultimamente. Mas, retomando as nossas atividades, hoje nós vamos dar uma sequência lógica àquilo que nós encerramos falando a respeito do estado de inocência. E hoje vamos falar sobre a relação que há entre verdade e processo e falaremos também sobre a motivação das decisões judiciais. Como sempre, o nosso texto base para tratar das garantias fundamentais do direito processual penal é o texto Princípios Gerais do Processo Penal Brasileiro, de autoria do professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, mas na aula de hoje nós vamos nos distanciar um pouco do texto do professor Jacinto. Ele trata dessas duas questões, ele trata de verdade, né, sob o ponto de vista do princípio da verdade material, que rege na concepção da doutrina tradicional o direito processual penal brasileiro, e ele fala também do princípio do livre convencimento. Tá? Nós vamos dar uma atenção um pouco distinta a essa matéria, e esse é um tema do qual eu particularmente gosto muito. Hoje, o meu projeto de pesquisa protocolado junto à Universidade Federal do Paraná, é o projeto no qual eu desenvolvo minhas atividades na pós-graduação, é o projeto no qual eu desenvolvo os meus projetos de iniciação científica. Ele se dá não só no campo da prova, como no campo dos estándares probatórios do direito processual penal. Na verdade, o tema geral do nosso projeto é convicção judicial, estado de inocência e carga probatória. Então, quais são as relações qual é a relação que há entre o estado de inocência, ou como a doutrina tradicionalmente o trata, a presunção de inocência, com a ideia de verdade, com a ideia da atividade probatória das partes no processo penal brasileiro e como isso afeta as decisões judiciais. Esse é o nosso tema do encontro de hoje. E para nós iniciarmos, vamos partir aqui do texto do professor Jacinto. O professor Jacinto diz que há, tradicionalmente, uma oposição no campo da doutrina entre aqueles que entendem que o objetivo do processo é a reconstrução da verdade dos fatos, da onde a gente extrai que a grande atividade do juiz é revelar, descobrir qual teria sido a verdade real que aconteceu realmente nos fatos que estão sendo imputados pela acusação. Haveria, portanto, um princípio da busca da verdade real no processo penal, que permitiria, portanto, que o juiz pudesse adotar uma série de medidas no âmbito do processo a fim de revelar, descobrir qual era essa verdade real que aconteceu ao tempo dos fatos. Percebam o quanto isso tem o potencial de criar situações embaraçosas no processo penal. A acusação, ela tem a atribuição constitucional de
primeiro, vencer a inércia jurisdicional para provocar, portanto, a atuação do Poder Jurisdicional para que seja realizado o acertamento de determinado caso penal. Isso nós vimos é feito por meio de uma ação, por meio de uma acusação que se dá nos crimes públicos e semipúblicos sob a forma da denúncia. E nessa denúncia, a acusação ela vai veicular qual é a descrição geral dos fatos que estão sendo imputados. Então, vai dizer quem é o acusado ou quem são os acusados, o que é que ele ou eles fizeram, que deve resultar na sua responsabilização criminal, e por que aquele fato é juridicamente, mais importante, jurídico penalmente relevante, por que aquele fato constitui crime. Nessa primeira veiculação, nessa primeira imputação, o trabalho da acusação além de delimitar qual vai ser o campo de discussão dentro do processo penal, a acusação vai ter um trabalho inicial de demonstrar que aquela acusação não é apenas fruto da sua imaginação, que aquela acusação não está sendo veiculada por algum simples capricho por parte do acusador. Ele deve, portanto, fazer aquela acusação acompanhar por base. Deve demonstrar qual é o embasamento para aquela acusação ser veiculada contra aquele ou aqueles determinados sujeitos. Agora, a demonstração que a acusação faz no início do processo é uma demonstração bastante superficial. Então, ninguém começa o processo já condenado. A acusação não precisa trazer todas as provas relativas à culpa do acusado. Ela faz uma primeira demonstração preliminar, para mostrar ao juiz, eu não estou inventando isso que eu estou trazendo para você. Isso que eu estou falando, isso que eu estou trazendo aqui foi objeto de uma investigação. A polícia apurou todas essas informações que eu estou trazendo aqui, que permita, portanto, que a gente possa instaurar um processo contra o acusado e perquirir, investigar a culpa dele de forma mais aprofundada e com todas as garantias processuais aqui, no curso do processo. O juiz, ele pode decidir pelo recebimento daquela acusação, nós vamos falar sobre esse momento da admissibilidade da acusação bastante longamente, nos nossos próximos encontros. Mas o que ele faz no primeiro momento é tão somente dizer, olha, existe um fundamento mínimo aqui para que eu possa colocar esse sujeito como alguém acusado criminalmente. Eu posso sentar esse indivíduo no banco dos réus porque tenho elementos suficientes para fazer isso. Agora, a partir daquele momento, inicia-se uma atribuição muito importante para o órgão da acusação. Nós podemos costumeiramente chamar isso de ônus da prova. A acusação está incumbida, portanto, de demonstrar a culpa do acusado, demonstrar quais são os fundamentos da responsabilidade penal do acusado. Ao passo que o acusado passa a ter, numa perspectiva mais tradicional, o ônus de demonstrar a sua inocência. Diz o Código de Processo Penal que a cada parte, ou melhor, o ônus da prova compete à parte que faz a alegação. A prova do fato cabe à pessoa que alega a existência do fato. Então, se o Ministério Público diz que o fato aconteceu assim, ou assado, ele deve demonstrar aquilo que ele ventilou na sua proposição inicial. Por outro lado, se a defesa argumenta que o fato, na verdade, não aconteceu daquele jeito, aconteceu de outro, a defesa, por exemplo, diz que, embora a vítima possa ter morrido, a vítima morreu porque a defesa, porque o acusado estava agindo em legítima defesa. E aí, de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, na sua redação anterior à lei anticrime,
o acusado teria, portanto, o ônus de demonstrar este fato que ele está alegando. Né? O acusado passaria a ter o ônus de demonstrar a sua inocência, os elementos que seriam modificativos ou extintivos da responsabilidade criminal demonstrada pela acusação. Nós, particularmente, não concordamos com essa visão relativa à distribuição do ônus da prova. Principalmente porque, se nós trouxermos aqui para o processo penal uma ideia de ônus, né, passa a haver, portanto, alguma consequência em a parte não se desincumbir do ônus da prova que lhe foi atribuído. O Ministério Público, talvez nós possamos falar em algum ônus do Ministério Público, porque caso ele não demonstre a responsabilidade penal do acusado, o acusado será absolvido. Haverá uma declaração judicial de que ele não é culpado por insuficiência probatória. Agora, se a defesa não faz nenhuma espécie de demonstração, o que isso resulta para a defesa? Na maior parte das vezes, uma ausência de demonstração de provas pela defesa não vai resultar em consequência alguma. Por quê? Porque é muito difícil você atribuir, de fato, um ônus para a defesa. Mesmo que o acusado fique completamente inerte, ele não exerça o seu direito à ampla defesa, ao contraditório, né? Vamos resgatar o que a gente falou na aula passada sobre autodefesa. O que acontece quando o acusado não exerce o seu direito à autodefesa? Ele é chamado para ser interrogado e na hora do interrogatório ele diz: Excelência, eu vou me reservar o meu direito constitucional de permanecer em silêncio. E aí ele não exerce a sua autodefesa. Que consequência há para o acusado? Rigorosamente, zero. Nenhuma. O exercício do direito ao silêncio não acarreta qualquer espécie de consequência para o acusado. Ele, lógico, deixa de aproveitar uma oportunidade que ele teria para trazer a sua versão para os fatos, mas isso nada acrescenta, isso nada contribui para a versão oficial do Ministério Público, que ele dá aos fatos. Vejam como o que é desempenhado pela defesa no curso do processo, qualquer atividade probatória que for realizada pela defesa no curso do processo, ela é completamente facultativa. Por quê? Porque mesmo que a defesa não refute qualquer argumento por parte do Ministério Público, ainda assim isso não desincumbe o Ministério Público de demonstrar todos os elementos constitutivos da responsabilidade penal do acusado. A bem da verdade, e simplificando bastante aqui, para esse nosso momento inicial da disciplina, nós podemos resgatar a posição do processualista alemão James Goldschmidt para defender que, na verdade, o que existe no processo penal é uma carga probatória que é atribuída à acusação. A acusação fica encarregada de fazer toda a demonstração probatória no processo, ao passo que a defesa passa a ter o direito e a faculdade de refutar os argumentos e fazer contraprova, mas não possui um ônus ali que possa ser, de algum modo, distribuído entre as partes no processo penal. E o que isso tem a ver com verdade? O que isso tem a ver com motivação das decisões judiciais? É preciso a gente dar um passo atrás e resgatar o que a gente vinha falando no encontro passado. Nós falávamos do estado de inocência. O processo penal ele parte da premissa inafastável nessa etapa inicial do processo, de que o acusado, o réu, que está sendo acusado pelo Ministério Público, é inocente.
A Constituição assegura àquele acusado um estado constitucional de inocência, de modo que ninguém poderá considerá-lo culpado, nem mesmo após a condenação. O que a Constituição diz é que ele possui direito a ser considerado inocente até que transite em julgado a sua condenação. Até que a sua condenação não possa mais ser reformada ou atacada legalmente pela acusação. Isso faz com que todo o campo do direito processual penal, todo o campo do processo penal, esteja, antes do início do processo, pré-ocupado pelo estado de inocência do acusado. A inocência do acusado permeia toda e qualquer discussão a respeito dos fatos no processo penal. É por isso que o professor Augusto Jobim do Amaral, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, defende que, na verdade, o estado de inocência deveria ser denominado a preocupação de inocência. Porque o campo do direito, o campo do processo penal, encontra-se preocupado, né? Não é preocupado no sentido de gerar uma preocupação no sentido de o processo penal não está aflito pelo estado de inocência, né? Existe uma ocupação prévia que é feita e o que a acusação vai fazer, né, ao desempenhar a carga probatória que é atribuída a ela, é aos poucos vencendo aquele campo que está, vencendo a inocência que está preocupando o campo de discussão no processo penal. Fazendo uma analogia aqui a grossíssimo modo, e eu não sei se todos vocês acompanham, se não acompanham, ele é um esporte interessante de se observar, mas é mais ou menos a lógica que permeia os esportes de rugby ou de futebol americano. O que está acontecendo ali é uma disputa por território. Então, a cada X número de jogadas, uma das equipes ela precisa ocupar todo o campo da outro time, da outra equipe, para chegar até o outro lado. Quem chegar até o outro lado marca um ponto. Então, os ataques e as defesas se enfrentam de maneira sucessива, né, até que uma das equipes consiga atravessar o campo todo, conquistar aquele território e marcar um ponto, né, um try ou um touchdown, conforme o esporte. Então, pense na defesa do processo penal como a defesa de um time de futebol americano. Ela está lá, né, do outro lado do campo, do lado do ataque adversário, na linha de 0 jardas, e enquanto o ataque está aqui acuado e precisa ocupar todo esse campo que já está preocupado pela defesa. Então, qual é a demonstração que a acusação precisa fazer para que ela possa ocupar e atravessar o outro campo, né, para chegar até uma condenação? A condenação somente vai chegar quando se derrotar todo esse estado de inocência que já se encontrava preocupando o campo, né, o processo em que estava havendo a discussão relativamente ao acertamento do caso penal. Isso só vai acontecer quando o estado de inocência for derrotado. E como que o estado de inocência vai ser derrotado? O estado de inocência será derrotado quando houver demonstração de provas que validem a hipótese da acusação e demonstrem, portanto, que houve responsabilidade penal do acusado. Como é que eu demonstro que houve responsabilidade penal do acusado? Eu preciso demonstrar, por exemplo, que houve um crime. E o que eu preciso fazer para demonstrar que houve um crime? Primeiro, eu preciso demonstrar, por meio de provas, a ocorrência de um fato. Eu preciso demonstrar por meio de provas que esse fato possui relevância jurídico-penal, isto é, que este fato é uma ação humana, uma conduta na acepção jurídica do termo, que essa conduta é uma conduta prevista em lei como crime,
ela é uma conduta típica, não só do ponto de vista objetivo, como também do ponto de vista subjetivo, isto é, que aquela foi uma conduta cometida com dolo nos casos em que a lei exige dolo, ou com culpa nos casos que a lei permite a responsabilização culposa. Tá? Esse fato, além de ser caracterizado como uma ação típica, ele também deve ser essa ação típica também deve ser uma ação antijurídica, vale dizer, ela deve ter sido praticada de forma a ofender o direito e não ter sido praticada amparada por qualquer hipótese de justificação. Então, passa a ser atribuir à acusação sob esse viés a necessidade de demonstrar que aquela conduta não foi cometida sob legítima defesa, não foi cometida sob estado de necessidade, não foi cometida sob a obediência superior hierárquica ou sob o exercício regular de um direito. Né? A obediência superior hierárquica não, quis dizer o estrito cumprimento do dever legal, o estado regular de o exercício regular de um direito, ou, né, como se coloca como uma excludente de ilicitude supralegal, não foi cometida com o consentimento do titular do bem jurídico ofendido. Além disso, a acusação deverá demonstrar que aquela ação típica e jurídica foi também uma ação culpável, isto é, que o sujeito é dotado de capacidade penal, portanto, ele é imputável, possui mais de 18 anos, ele não está presente nenhuma hipótese excludente da responsabilidade penal, né, sob imputabilidade, não há nenhuma doença ou deficiência mental que lhe reduza a capacidade cognitiva ou a capacidade de autocontrole, né? Não há também qualquer espécie de, ou melhor, que o sujeito ele sabe o que faz, né? No sentido de ele possuir consciência da ilicitude de sua conduta e também o sujeito ter praticado aquela conduta podendo ter agido de outro modo. Não está, portanto, amparado por uma situação de inexigibilidade do comportamento diverso. Caso o Ministério Público demonstre a ocorrência do crime e mais, demonstre que aquele crime foi cometido pelo acusado e, portanto, a autoria, o acusado foi quem praticou aquele fato típico, antijurídico e culpável. Se houver essa demonstração, aí sim o estado de inocência estará derrotado naquela fase inicial do processo e poderá ser proferida uma sentença penal condenatória que considera aquele acusado culpado ou que declara a culpa daquele acusado. Como nós falávamos na aula passada, essa sentença não é suficiente porque nós vamos estudar isso no nosso próximo encontro, existe um direito de impugnação a essas decisões judiciais. Todo acusado tem o direito, como forma de realizar um controle epistêmico do estado de inocência, tem o direito de que aquela decisão seja revista por uma instância superior. E aí ele recorre para um tribunal recursal em que, novamente, deverá se validar se a demonstração feita pelo Ministério Público foi capaz de derrotar o estado de inocência do acusado. E aí, se nesse recurso for validada a tese, será mais uma vez confirmada a condenação. E aí, caso o acusado não tenha a possibilidade de impugnar essa decisão em instâncias superiores, elas não estão alcançadas pelo direito ao duplo grau de jurisdição, ou caso o acusado tenha direito a recorrer aos tribunais superiores e perca no mérito dos seus recursos, caso não caiba nenhuma outra discussão, aí sim, aquela hipótese condenatória que foi colocada na sentença, ela passa a valer e produz efeitos extraprocessuais, de modo que todas as pessoas possam, para os fins de direito, considerar aquele sujeito culpado. É assim que funciona o estado de inocência. Tá bem? Agora, eu perguntei agora há pouco, o que isso tem a ver com a discussão da verdade no processo? Costuma-se dizer que o processo é um campo para a descoberta da verdade real. Então, pouco importa se a acusação
se desincumbiu ou não se desincumbiu da carga probatória que foi atribuída a ela. Como o juiz tem uma missão mais nobre, uma missão de descobrir, né, de revelar verdadeiramente o que aconteceu na discussão daqueles fatos, ele pode fazer as vezes das partes e ir atrás de outros argumentos, de outros fundamentos para informar a sua decisão. Né? Nesse ponto, para quem entende que o processo tem como objetivo descobrir, revelar a verdade real dos fatos, a atividade probatória das partes não faz muita diferença, porque o juiz poderá a qualquer momento determinar novas diligências para permitir que a verdade dos fatos possa ser descoberta, né? Que nenhuma das partes possa, por má fé ou até mesmo por incompetência, né? Aqui na acepção mais corriqueira da palavra, não na acepção técnica e jurídica da palavra incompetência, que nenhuma das partes possa, por uma fé ou por incompetência, manter a verdade dos fatos encoberta. Então, isso gera uma situação de bastante perigo no curso do processo, porque faz com que o julgador assuma para si uma responsabilidade que simplesmente não é sua. Em vez de atuar apenas como um árbitro imparcial, que tem o dever de validar se cada uma das partes se desincumbiu do seu ônus, ou no caso do processo penal, que a acusação se desincumbiu da carga probatória atribuída sobre ela, né, ou se eventualmente a própria defesa, por meio da sua atividade probatória, não derrotou as proposições do Ministério Público e fazer o julgamento com base naquelas provas que foram produzidas no curso daquele processo, o juiz, né, quando ele está incumbido sob uma missão de descobrir a verdade real por trás dos fatos, né, ele passa a ser o sujeito mais importante, que tem uma missão, portanto, de descobrir o que realmente aconteceu. Então, se eu não estou satisfeito com aquilo que as partes trouxeram para mim, eu desconsidero aquele trabalho e vou eu atrás das provas, né? Desde que volta para aquela lógica que eu mencionava na aula passada, né? Que quem coloca de forma muito eloquente é o professor Aurélio Lopes Júnior. Se a lei determina que o julgamento em situação de dúvida deve ser indúbio pro réu, se o juiz não se convence com base na versão da acusação, ele está em dúvida e, portanto, deve absolver. Se ele não se convence com a versão da defesa, ele continua em dúvida e deve absolver. O juiz só poderia condenar em caso de certeza ou de convicção. Então, a lei já nos daria uma solução para resolver esse problema. O juiz, quando ele está diante de uma situação de dúvida, em vez de resolver essa dúvida da maneira que a lei determina e decide ele ir atrás de novos fundamentos para embasar sua decisão, porque ele quer dar uma satisfação, você quer dar uma decisão que satisfaça plenamente, né, a sua curiosidade, o que a lei determina que era o indúbio pro réu passa a se tornar o indúbio pau no réu. Porque se o juiz vai atrás de novos fundamentos, é porque ele não está satisfeito com a absolvição. Ele vai atrás normalmente de novos fundamentos com o objetivo de condenar. Então, por isso que a nossa doutrina, já há bastante tempo, a doutrina mais crítica, tem abandonado essa ideia de que o objetivo do processo é a reconstrução da verdade real dos fatos. A ideia da verdade real, ou até mesmo, né, sabendo que a verdade real é algo inatingível, porque o que nós estaríamos fazendo é, no máximo, a reconstrução do fato pretérito, e ninguém tem, até hoje, né, ninguém desenvolveu a capacidade de voltar no tempo para novamente observar o que é que estava acontecendo. Nem mesmo a busca pela verdade real é algo que pode determinar, informar a maneira pela qual nós agimos e atuamos no direito processual penal. Então, superada a ideia de verdade real, nós podemos fazer algumas concepções sobre outras ideias de verdade. Existe, com uma pequena mitigação, a ideia de que no processo penal haveria uma verdade material.
Por que isso? Porque aqui nós estamos lidando com bens jurídicos de maior relevância, aqui nós estamos lidando com a liberdade do acusado e, portanto, o Ministério Público deverá fazer demonstrações probatórias que têm muito mais peso, né? Demonstrações probatórias de maior relevância, ao passo que a defesa passa a ter um interesse muito maior na desconstrução dessa verdade por parte do Ministério Público a decisão judicial, ela passa a ter efeitos não só dentro daquela relação jurídica processual, a condenação ou a absolvição, o acertamento do caso penal, ele não é importante somente para o acusado, não é importante somente para a acusação ou para a sociedade, o Estado que está ali representada no processo pela acusação. A acusação passa a ter limites externos bastante amplos, no sentido de que ela poderá influenciar outras decisões em outras esferas, então haveria uma coisa julgada de maior relevância, de maior peso no direito processual penal brasileiro. E por isso, o juiz deveria estar muito mais atento para a atividade probatória das partes, porque ele sabe que a sua decisão não cria apenas uma verdade processual, ela cria uma verdade material, naquela reconstrução pretérita dos fatos. Isso também é problemático, porque, veja, se nós formos compreender que o processo ele se constrói numa sucessão de tese e antítese, a acusação veicula sua tese acusatória, a defesa tem a possibilidade de apresentar uma antítese, argumentos contrários a essa tese que foi proposta, de modo que a sentença passa a ser uma síntese daqueles argumentos. O que interessa, na verdade, a única coisa que interessa, a única coisa que poderá ser de fato objeto de uma decisão judicial, são aqueles fatos que foram alegados, são as proposições que foram feitas pelas partes. Considerando que o que não está no processo, o que não está nos autos, não existe para o juiz não poderá decidir com base em nada que não tenha sido produzido no processo pelas partes. Então, quando a sentença, na verdade, busca validar determinada proposição fática, ela não pode tomar por base nada que não tenha sido discutido no curso do processo. E nada, para resgatar o que nós falávamos no último encontro, nada que não tenha sido submetido ao crivo do contraditório. Então, se o juiz vai atrás de um ou outro argumento e não apresenta aquilo, para que as partes possam eventualmente refutar aquele argumento, aquela prova, aquele fato, etc., o que nós temos, na verdade, é algo que é imprestável para o fim de constituir uma decisão judicial. Então, se a gente pode falar que, de fato, uma sentença, uma decisão judicial produz verdade, essa verdade não é uma verdade material, ela não tem por fundamento aquilo que, de fato, aconteceu lá na época dos fatos. Ela, no máximo, vai constituir uma verdade processual, uma verdade que se produz a partir da discussão que as partes tiveram no curso do processo. Então, essa é um pouco a visão que o professor Jacinto traz no artigo. Ele chega a essas conclusões naquele artigo, trazendo trazendo um excerto de um outro texto que ele havia elaborado anteriormente, que são as glosas dele ao texto Verdade, Dúvida e Certeza, do Francesco Carnelucci, que eu já mencionei aqui, é um penalista italiano bastante celebrado. E nesse texto o Jacinto conclui que se nós podemos falar em verdade no processo, essa é uma verdade processual, uma verdade formal,
né? Uma verdade que se obtém a partir do diálogo dessas provas no curso do processo. Mas aqui eu tenho a acrescentar algumas discussões mais contemporâneas e muito interessantes, né? Vejam que esse texto do professor Jacinto, ele foi publicado em 98 e ele foi escrito muito antes disso. Ele foi apresentado pela primeira vez em um congresso sobre direito alternativo. Hoje em dia, há uma visão um pouco mais contemporânea, um pouco mais atual, que o grande representante dessa discussão, né, o nome de maior importância aqui, é o do professor Geraldo Prado. O professor Geraldo Prado é um desembargador aposentado do Rio de Janeiro, hoje em dia ele é advogado e parecerista no Rio, e ele escreveu uma monografia chamada Prova Penal e Sistema de Controles Epistêmicos, subtítulo A Quebra da Cadeia de Custódia das Provas Obtidas por Meios Ocultos. Então, ele escreveu isso começou como um parecer, ele foi consultado, né, para falar sobre a chamada cadeia de custódia das provas, só para contextualizar essa discussão. O que é cadeia de custódia? Vamos pensar, né, uma cena de filme, alguém é morto, a polícia chega no local e alguém encontra um cartucho, né, deflagrado que disparou um projétil no chão. Aí chega lá o investigador forense com luva, ele chega com um saquinho, pega uma pinça, põe aquele cartucho dentro do saquinho, lacra o saquinho e escreve lá, né? Eu, fulano de tal, levantei isso aqui no local em data tal. Esse saquinho é encaminhado para a polícia, aquilo entra na polícia, existe um registro de que aquilo entrou, a polícia manda aquilo depois para o Ministério Público, o promotor de justiça assina dizendo que ele recebeu, aquilo é juntado no processo, depois quando no júri o promotor mostra, olha, isso aqui foi encontrado no local do crime, nós temos como retraçar toda a cadeia de custódia daquela prova para poder dizer com certeza que aquele cartucho, né, aquele estojo que foi apresentado, que foi produzido em julgamento, é, na verdade, o mesmo estojo, o mesmo cartucho que foi coletado lá atrás pela atividade de levantamento do local. Tá? Nós, até muito pouco tempo atrás, não tínhamos a menor preocupação com isso no processo penal brasileiro, mas isso é uma das coisas boas que a gente importou da tradição jurídica dos Estados Unidos. A grande questão que o professor Geraldo coloca aqui, né, é como que a gente deve fazer a cadeia de custódia quando as provas são obtidas por meios ocultos. Por exemplo, uma interceptação telefônica. Como que eu consigo saber que aquilo que está datilografado é péssimo, né? Parece que eu tenho 200 anos. Aquilo que foi digitado no processo, né? Aquilo que consta de um termo, de uma transcrição, corresponde ao áudio que foi captado numa conversa entre dois investigados, e mais, que as vozes daqueles dois, né, ou melhor, que o conteúdo daquela fita corresponde ao teor daquilo que foi gravado, que aquilo que foi gravado realmente corresponde à conversa que foi tida, e aquela conversa foi captada com base em uma decisão judicial que quebra o sigilo de telecomunicações. Se não existe uma demonstração que permita que eu possa fazer esse aferimento, essa é uma prova que não tem, ela não presta para demonstrar a culpa no curso do processo. E aí, esse livro agora foi novamente relançado. Novamente relançado é ótimo também, né? Esse livro foi relançado também pela editora Marcial Pons com o nome Cadeia de Custódia das Provas no Processo Penal. Mas esse primeiro livro, ele vai falar sobre cadeia de custódia lá no finzinho. São as últimas 10, 15 páginas. E em todo o início ele vai falar sobre como é o funcionamento, qual é a verdadeira lógica das provas no processo penal. Então ele traça, né, uma série de considerações a respeito do modelo de processo que hoje nós vivemos, e eu separei alguns trechos importantes para nós. Né? Ele parte, por exemplo, de uma ideia de Estado de Direito e presunção de inocência. É aquela construção que eu fiz, dita de um modo um pouco diferente. Mas, olha aqui que interessante. Né? Diz o professor Geraldo Prado, se o juízo de partida de toda investigação penal é a incerteza,
e essa incerteza é afirmada pela presunção de inocência, e a punição apenas estará legitimada quando for superado esse estado de incerteza, o tipo de processo adequado constitucionalmente é aquele que se caracteriza por viabilizar o conhecimento da infração penal e sua autoria em um esquema lógico e jurídico que esteja apto a apoiar a decisão em um determinado contexto de verdade. Então, verdade para nós, ela pode vir a ter alguma importância. A grande questão é a seguinte: como eu faço para descobrir qual é a verdade daquilo que está sendo discutido no curso do processo? Ou, se fôssemos para ter uma discussão um pouco mais abstrata, né, e um pouco mais profunda, nós poderíamos chegar ao ponto de perguntar até mesmo o que é verdade nesse contexto. O fato é que aquele fato que está sendo narrado pela acusação, aquele caso penal que está sendo, né, cujo acertamento está sendo realizado pelo juiz no julgamento, ele somente pode ter acontecido de uma forma, da forma como ele aconteceu. Então, os fatos acontecem ou não acontecem. Os fatos não podem ser verdadeiros, tampouco falsos. Ou o fato aconteceu e ele é um fato, ou o fato não aconteceu e, portanto, ele não é um fato. Alguém contou uma mentira. Né? Não é verdade, portanto, quando alguém diz que algo que não aconteceu teria acontecido. Quem disse isso de forma mais eloquente e melhor, está citado aqui na obra do professor Geraldo Prado, foi o professor italiano Michele Tarufo. O Tarufo diz, no livro dele, né, O Juiz e a Verdade, deixa eu ler aqui também. Uma simples verdade, o juiz e a construção dos fatos, ele diz assim: o que se quer sublinhar é que tampouco as qualificações em termos de verdade / falsidade se aplicam, obviamente, aos fatos entendidos como acontecimentos do mundo material, mas apenas aos enunciados que a eles se referem. Os fatos materiais, como eu disse a vocês, existem ou não existem. É uma lógica completamente binária aqui. Porém, não tem sentido dizer que esses fatos são verdadeiros ou falsos. Somente os enunciados fáticos podem ser verdadeiros, se estão referidos a fatos materiais acontecidos, ou falsos, se afirmam fatos materiais não acontecidos. Em consequência, a, aspas, verdade do fato é unicamente uma forma elíptica para referir-se à verdade de um enunciado. E este enunciado terá por objeto um fato. Então, notem que não é papel das partes no processo discutir a verdade sobre aquilo que realmente aconteceu. O que as partes farão? As partes farão proposições. O Ministério Público iniciará o processo a partir de uma proposição, uma hipótese acusatória. No dia 13 de abril, às 17h51, o acusado Guilherme Lucchesi, agindo com inequívoco ânimos decandi, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, efetuou os disparos que foram a causa eficiente da morte da vítima fulano de tal. Essa é uma narrativa fática. Essa é uma hipótese. Qual vai ser a atividade probatória desenvolvida no curso do processo? A atividade probatória será o Ministério Público, a acusação, buscando demonstrar que os fatos se deram realmente da maneira como foi veiculada a hipótese acusatória. Eles vão tentar demonstrar, portanto, a veracidade da proposição acusatória. Isso será feito por meio de provas.
Essas provas buscarão demonstrar se o fato aconteceu daquela maneira ou de outra. A defesa, por sua vez, poderá fazer contraprovas, fará demonstrações de que os fatos ou eles não aconteceram da maneira como narrada, né? Que os fatos não aconteceram, que os fatos aconteceram de forma diferente, né? Ou ainda que os fatos tenham acontecido daquela forma, haveria outras circunstâncias adicionais que isentariam ou mitigariam a responsabilidade penal do autor. Portanto, qual é a grande atividade adjudicatória? Né? Qual é a atividade do juiz? Analisar se as provas produzidas no curso do processo validam ou não validam as proposições feitas pela acusação e pela defesa relativamente aos fatos pretéritos que aconteceram. Então, há uma atividade de reconstrução, mas não é uma reconstrução do fato em si. É a construção de argumentos que darão base ou infirmarão, no sentido de refutarão, as proposições que são feitas relativamente àqueles fatos. Então, não é propriamente uma discussão quanto à verdade. Eu penso que todo aquele trabalho, né, acadêmico feito por pesquisadores que buscam demonstrar por que a verdade processual ou a verdade formal é superior à ideia de verdade material ou de verdade real no processo, isso tem uma grande importância, tá? Isso tem relevância para nós. Mas eu penso que enquadrar essa discussão sob o viés, sob a ótica da verdade, não representa muito bem o que é que nós vamos estar fazendo. É importante entender que a verdade é algo inatingível, nós nunca saberemos o que de fato aconteceu, então nós estamos limitados a um recorte epistêmico. E o que nós faremos? O que nós faremos, na verdade, é um controle dessa atividade epistêmica realizada pelas partes. Nós vamos validar se as provas podem ser legalmente produzidas, se as provas atendem às fórmulas legais para sua admissibilidade no juízo, e depois nós vamos aferir quais são os elementos, quais são as circunstâncias que aquelas provas efetivamente comprovam, a fim de verificar se essa prova valida ou infirma a hipótese que está sendo levantada, seja ela pela acusação ou pela defesa. E ao final o juiz julgará com base na superação ou não do estado de inocência pelas provas que tiverem sido produzidas no curso do processo. Então é uma atividade de validação. As partes buscarão validar os seus argumentos por meio de um suporte probatório e o juiz validará se aquelas provas, ou melhor, se aqueles argumentos validados pelas provas superam ou não o estado de inocência do acusado que preocupa o campo do processo penal. Essa, para nós, é a grande discussão. Nós compreendermos, portanto, qual é exatamente a atividade epistêmica que está ali sendo desenvolvida. Então, para nós é importante compreender o conhecimento a respeito dos fatos, a maneira pela qual aqueles fatos são trazidos ao conhecimento do juiz. Porém, nós não estamos aqui para reconstruir verdade de coisa alguma. O fato que aconteceu está no passado e a única coisa que poderá ser verdadeira ou falsa é a representação que nós fazemos acerca daquele fato pretérito. Tá bem? Então, quando nós falamos aqui, em garantia fundamental, é preciso dizer, eu preferi colocar isso no nosso plano de ensino como sendo uma garantia de verdade processual,
o Jacinto coloca como princípio da verdade material para criticá-lo. Eu digo que é uma garantia nós considerarmos a verdade, se é que nós podemos falar em verdade, como uma verdade formal. Né? Somente poderá ser verdade aquilo que for objeto da atuação, da atividade probatória das partes. Agora, fica já uma advertência para vocês. Isso voltará ao longo da nossa disciplina. O que nós estamos fazendo aqui no processo não é discutir verdade. O papel do juiz não é descobrir a verdade. O papel das partes não é fazer qualquer espécie de proposição a respeito da verdade. O que nós estamos fazendo aqui? Testando e validando hipóteses. É quase que um método científico, só que feito sem critérios rigorosos científicos. Nós estamos apenas tentando reconstruir da maneira mais fragmentada, né, de uma maneira extremamente fragmentada, os fatos tal qual eles foram narrados pela acusação e a sua versão depois da defesa. Agora, existe uma garantia aqui, né? Uma garantia de que o juiz não fará as vezes das partes, por isso que a ideia de verdade formal para nós é importante, né? Na verdade processual. O juiz não poderá fazer as vezes das partes na sua atividade probatória com o objetivo de ele, né, desenterrar qual teria sido a verdade real por trás dos fatos. Essa é uma das maiores armadilhas do processo penal brasileiro e todas as críticas que são feitas pelos mais diversos autores, Alexandre de Moraes da Rosa, Salah Khaled, Felipe Martins Pinto e o próprio Augusto Jobim do Amaral, Ricardo Jacobsen Gleckner, criticando a ideia de verdade material, verdade real do processo penal, é de suma importância para nós. Isso, de fato, é uma garantia do acusado, né? Que nós não compreendamos essa atuação como uma atuação de descoberta de verdade por trás de fato algum. Isso, já de pronto, nos leva para a nossa segunda garantia aqui. O Jacinto coloca como princípio do livre convencimento. Eu, particularmente, adoto a expressão do professor Gustavo Badaró, que coloca como uma garantia de motivação. Essa garantia está expressa no texto constitucional, é uma das poucas que não está no rol do artigo 5º, ela vai estar lá no artigo 93 da Constituição, quando ela fala da atividade jurisdicional, quando ele fala do Estatuto Jurídico dos Magistrados. E o inciso 9º do artigo 93 diz, entre outras coisas, que toda decisão judicial deverá ser fundamentada sob pena de nulidade. Isto é, o juiz não só deve dizer o que é que ele está decidindo, como ele deverá dizer por que é que ele está decidindo da maneira como ele decide. Nós podemos fazer um brevíssimo resgate histórico para analisar quais são os diferentes modelos de decisão. Isso é algo que imagino que você já tenha ouvido em diversas outras oportunidades, não pretendo esgotar o tema aqui. Não é uma discussão propriamente do direito processual penal, em que nós teríamos inicialmente um modelo de convicção íntima, vai dizer, o juiz ele formava a sua própria decisão, isso está aqui na página 196 do Jacinto. O valor das provas é dado pelo juiz, que livremente empresta à prova a sua subjetividade. É uma ideia de certeza moral ou de convicção íntima. O juiz decide, não precisa dizer a ninguém por que é que ele decidiu, ele simplesmente decide daquele jeito e aquela é a sua decisão. Não há nenhuma espécie de controle que pode ser feita a partir daquela decisão. Se o juiz decidiu porque ele gosta do acusado, acha o acusado bonito, acha o acusado feio, qualquer coisa do gênero, tá? Isso nunca é tornado público. Então o juiz decide e ele decide isso intimamente. Vocês podem achar isso algo muito ruim, algo muito esquisito. Como é que pode conviver com um sistema em que as pessoas simplesmente decidem e não precisam dizer por que elas decidiram? O nosso sistema brasileiro claramente é
incompatível com esse tipo de decisão. E se eu dissesse para vocês que a gente ainda trabalha com um modelo de convicção íntima no direito brasileiro, por exemplo, na instituição do Tribunal do Júri. Como é que funciona o julgamento pelo Tribunal do Júri? Existe uma fase em plenário, imagino que vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Quem não assistiu, recomendo fortemente que assista. É uma das áreas mais emocionantes da advocacia criminal. Após debates em plenário, após a acusação ter a oportunidade de fazer todas as suas demonstrações, todas as suas afirmações, e a defesa ter a possibilidade de contrapor aqueles argumentos, é feita uma bateria de perguntas, chamada de quesitos, a 7 jurados, pessoas leigas que foram sorteadas e que farão o julgamento e darão o veredito. Elas ficam sentadas, passivamente ouvindo os argumentos das partes. Elas não podem se manifestar, elas não podem conversar uma com as outras. E, ao final, o juiz faz 3 perguntas para esses jurados. O juiz pergunta primeiro se o fato aconteceu, materialidade. Depois ele pergunta se o réu foi o autor do fato, sim ou não, pergunta, portanto, a autoria. E aí há uma terceira pergunta. O jurado absolve o acusado, sim ou não? Votou sim, o acusado está absolvido. Votou não, o acusado está culpado. Juntou a maioria de 4 pessoas, está decidido. E ninguém nunca vai saber o que exatamente motivou a decisão do jurado. Se foi, se o jurado foi convencido pela eloquência do promotor, que fala mais bonito do que o advogado de defesa, se o jurado ficou convencido pela mãe do réu estar chorando no banco da frente, se o jurado eventualmente conhecia a vítima, não falou isso para ninguém e condenou como forma de vingança, ninguém nunca vai saber o que motivou aquela decisão. Aliás, pela ideia de sigilo das votações, nós sequer poderemos saber quais dos 7 jurados votou assim ou assado. A gente só sabe que foi formada uma maioria de 4. Não sabemos se foram 4, 5, 6 ou 7 que votaram para condenar, para absolver. Formou-se uma maioria e está dado o veredito. E nós nunca saberemos por quê. Então, o júri ainda trabalha com essa ideia de convicção íntima. Mas o poder jurisdicional como um todo abandonou essa prática porque não haveria qualquer espécie de accountability. Ninguém poderia ser responsabilizado por suas decisões se nós não soubermos o que exatamente motivou aquela decisão. Esse sistema excessivamente subjetivo se opõe a um sistema excessivamente objetivo, em que o valor das provas é atribuído taxativamente pela lei, o chamado princípio, o chamado sistema tarifário, das provas legais ou das provas tarifárias, em que se atribui uma valoração ex ante para cada prova e, portanto, cada testemunha que você traz são 10 pontos, cada prova documental, estou chutando, são 7 pontos, a confissão do acusado são 200.000 pontos, e se você atingir lá o número X de pontos, ele está condenado, se não atingir, ele está absolvido. Esse sistema tarifário ele é problemático porque transforma o juiz num computador. O juiz não tem qualquer possibilidade de interpretação. Produziu a prova, está validado, não produziu a prova, não se valida aquela proposição. O que se chegou? Como tudo no direito, a teoria objetiva e a teoria subjetiva, buscou-se uma teoria eclética ou mista. O que se coloca ali? Um sistema em que o valor das provas é atribuído livremente pelo juiz. O juiz, a partir do seu convencimento, da sua convicção pessoal, ele vai atribuir um valor que ele não precisa dizer, não é algo numerário ou matemático, mas o juiz vai atribuir um valor para aquelas provas, não há como ser diferente, mas todas as decisões serão fundamentadas. Então o juiz vai dizer por que ele atribui um valor àquilo e por que ele deixa de atribuir valor àquele outro, e aí ele vai dizer por que ele condena ou por que ele absolve o acusado.
Esse é o sistema da convicção racional ou o sistema do livre convencimento motivado. Essa motivação das decisões é algo fundamental, porque permite que eu avalie se, de fato, a carga probatória atribuída à acusação foi perfeitamente desenvolvida. Né? Se a acusação se desincumbiu da carga probatória que foi atribuída a ela. É possível que a acusação faça uma demonstração probatória fraca, que seja insuficiente para superar o estado de inocência do acusado, mas ainda assim o juiz vota por condenar. Nós temos como controlar essa decisão. Nós temos como avaliar como foi feito o sistema de valoração das provas pelo juiz e submeter aquilo a uma reanálise. O direito ao recurso, ele pressupõe, o direito ao recurso pressupõe a possibilidade de você avaliar o que de fato permitiu que você chegasse a uma decisão. E esse é o grande ponto da minha pesquisa hoje. Né? Eu falava para vocês no início desse encontro sobre a minha pesquisa a respeito dos estándares probatórios. Qual que é a ideia aí? Criar um sistema em que eu possa efetivamente controlar a decisão judicial. Então, criar um parâmetro mínimo. Qual deve ser o conteúdo mínimo de uma decisão judicial? O pessoal fala que a sentença condenatória, para que você possa condenar alguém, ela deve reconhecer que a culpa do acusado foi demonstrada para além de uma dúvida razoável. O sistema do proof beyond a reasonable doubt, ou como o pessoal tem chamado, BARD, beyond a reasonable doubt. Muitos pesquisadores, muitos autores estudam se essa lógica, se esse sistema probatório do direito americano seria ou não compatível com o nosso sistema. Eu, particularmente, acho que não é, porque todas as vezes em que eu vi a ideia de dúvida razoável sendo trazida para o processo penal, foi para dizer que os argumentos da defesa não foram suficientes para criar uma dúvida razoável. Então, a dúvida, portanto, uma dúvida irrazoável, com perdão da palavra, ou uma dúvida que não seria razoável, como forma de você tirar o crédito das alegações defensivas. Então, eu estou buscando desenvolver um sistema diferente, que não tenha essa base, como é que eu posso dizer, essa base um pouco etérea, que é muito própria da tradição common law. Eles gostam de umas fórmulas complexas, e buscando algo que está propriamente dentro da nossa tradição jurídica. E que dê conta, na verdade, até porque decisão judicial não é apenas a sentença no final do processo, que decide pela condenação ou pela absolvição. Toda decisão judicial deve ser fundamentada. Nós vamos ter a oportunidade de estudar mais adiante a classificação das decisões. Existem decisões que são despachos de expediente, existem decisões interlocutórias, essas decisões interlocutórias podem ser decisões simples ou mistas, existem várias espécies diferentes de sentença, sentenças terminativas, sentenças definitivas, e a motivação deve estar presente em todas essas fases. Então, para que eu possa, por exemplo, decretar a prisão de alguém, essa é uma decisão judicial, não é uma sentença, é uma decisão interlocutória. E quando eu declaro, ou melhor, quando eu decreto a prisão de alguém, eu devo vencer uma série de requisitos. Eu preciso demonstrar que houve um crime, que o preso, ele é o provável autor daquele crime, e deve haver outras demonstrações também relativas à necessidade daquela prisão. Nós vamos estudar isso mais adiante também. Então, em que situações o juiz pode legalmente decretar a prisão de alguém? Ou, voltando para aquilo que a gente estava falando agora há pouco, em que casos o juiz pode decidir por receber uma denúncia e permitir que seja instaurado um processo penal contra alguém? Em que caso o juiz pode decidir tornar alguém réu num processo penal? Há critérios para isso também que a lei estabelece, e tudo isso está em tensão muito, muito forte com a ideia do estado de inocência. Então, em que medida deve haver a ocupação do processo, ocupando, portanto, aquele campo que estava pré-ocupado pelo estado de inocência? Que demonstração deve ser feita pela acusação para que eu possa ter cada uma dessas decisões desfavoráveis ao acusado? Então, o que de fato motivou a decisão é algo importante.
tá? Porque isso permite depois que eu possa submeter aquela decisão a um controle posterior em sede recursal. Contudo, nós precisamos tomar muito cuidado, né, para que o que conste na sentença seja, de fato, o motivo determinante da decisão. Nós não podemos permitir que o juiz decida com base em sua convicção íntima e coloque no papel algum argumento retórico. Ou, né, para usar as palavras aqui do professor Nilo Barros de Brum, que a motivação não seja apenas um requisito retórico da sentença penal. E é curioso, né? Claro, tive acesso a esse texto porque estudei sobre o professor Jacinto, fui monitor do professor Jacinto, e diz muito o fato dele terminar o texto exatamente com uma situação do Nilo Barros de Brum, que eu vou pedir licença para vocês para terminar essa nossa aula sobre motivação, lendo o trecho do professor Nilo que está transcrito aqui no artigo do Jacinto. Geralmente, diz o Nilo, chegado o momento de prolatar a sentença penal, o juiz já decidiu se condenará ou se absolverá o réu. Chegou a essa decisão, parênteses, ou tendência a decidir, fecha parênteses, por vários motivos, nem sempre lógicos ou derivados da lei. Muitas vezes, a tendência de condenar está fortemente influenciada pela extensão da folha de antecedentes do réu, ou ainda pela repugnância que determinado delito em si provoca no espírito do juiz. Por outro lado, o fiel da balança pode ter pendido para a absolvição em razão da grande prole do réu ou em virtude do fato de estar ele perfeitamente integrado na comunidade, ou ainda pelo fato de que o delito cometido nenhuma repugnância causa ao juiz, o que o faz visualizar tal figura penal como excrescência legislativa ou um anacronismo jurídico. Sabe o julgador, entretanto, que essas motivações não seriam aceitas pela comunidade jurídica sem uma roupagem racional e tecnicamente legítima. Se declarar francamente que condena o réu em razão de seus péssimos antecedentes, que o absolve porque é um trabalhador e tem muitos filhos, sua sentença fatalmente será reformada por falta de base jurídica. Buscará, então, o julgador outro caminho, que pode ser através da avaliação da prova ou por meio da interpretação da norma. Geralmente, pelo menos entre nós, os juízes preferem o primeiro caminho, já que a prova é produzida longe dos tribunais e a possibilidade de controle é mais difícil. Mas o julgador tem que justificar a sua escolha. Tem de convencer que elegeu a melhor prova. Surge aqui o primeiro requisito retórico da sentença, que não é outro senão o da verossimilhança fática. Trata-se de um efeito de verdade. Então veja, quando o juiz busca convencer, ele primeiro, na sentença dele, quando ele busca motivar, perdão, a primeira coisa que ele precisa fazer é demonstrar o que é que foi que lhe convenceu. É como, assim, faz muito tempo que nenhum de vocês tem que enfrentar algo disso, né? Foi por isso que vocês escolheram o curso de Direito para deixar essa vida para trás. Mas se forem lembrar das aulas de matemática da gente, quando o professor colocava uma equação, não bastava a gente simplesmente dar a resposta. Era necessário demonstrar o raciocínio para que o professor pudesse avaliar se a resposta que foi dada foi uma resposta na qual nós chegamos por meio de uma lógica matemática correta. Não foi, por exemplo, uma resposta a qual você chegou olhando para a carteira do lado e copiando a resposta do coleguinha. Então, isso que a gente chamava lá na aula de matemática de demonstração de raciocínio é algo que o juiz deve fazer na sua decisão. O juiz, na motivação, ele vai dizer, ele vai demonstrar para as partes qual foi o raciocínio dele para chegar àquela decisão. Então, primeiro, o juiz deve convencer a si próprio.
Em segundo lugar, essa motivação ela deve ter uma redação persuasiva, que o objetivo do juiz também é convencer as partes de que a decisão que ele deu foi a decisão correta. Além das partes, o juiz deve buscar convencer o tribunal. O tribunal que possivelmente, né, o tribunal ao qual ele está submetido, ele terá a possibilidade de reformar aquela decisão se ela estiver incorreta. Então, o juiz que quer que a sua decisão seja mantida deve buscar todos os fundamentos que façam com que o tribunal mantenha aquela sua decisão. Mas, acima de tudo, né, a motivação das decisões é uma garantia para nós de que o mais perfeito raciocínio jurídico foi, de fato, quem informou a decisão. Então, o juiz deve buscar convencer não só a si próprio, e não só aquelas pessoas específicas, o advogado fulano de tal, o réu ciclano de tal, o promotor beltrano de tal, né? Os desembargadores Cássio, Tévio, Mévio e Tício, blá, blá, blá. Ele deve buscar convencer toda a sociedade, a comunidade jurídica. A sua motivação deve ser uma motivação apta a buscar esse convencimento de todos. E essa é uma garantia fundamental para nós. Né? Ainda que os perigos que o professor Nilo Bairros de Brum aponta, de que isso tem um efeito muito mais retórico, a exigência de, no mínimo, essa retórica cria uma garantia para o acusado, no sentido de que ele não poderá ser condenado ou que nenhuma decisão contrária a ele poderá ser proferida sem que haja um relevante fundamento, não só jurídico, como também probatório para tanto. Isso é algo fundamental de todas as garantias são importantes, né? Mas no que diz respeito à própria atividade probatória e jurisdicional, essa é uma das garantias mais fundamentais que o acusado tem. Então, eu encerro essa nossa parte da matéria aqui, falando de motivação, e nós retomamos no nosso próximo encontro, essa sexta-feira, às 17 horas, falando sobre as garantias do duplo grau de jurisdição, garantia do processo no prazo razoável e a garantia de publicidade. Se der tempo, eu acredito que não, porque a gente está analisando de maneira bastante aprofundada, a gente fala também de devido processo legal e sobre regra de proporcionalidade. É algo que provavelmente vai ficar para a próxima segunda-feira. Então, gente, queria saber se tem alguma dúvida pelo pessoal que nos acompanha aqui pelo Zoom. Se quiserem, podem levantar a mão ou escrever no chat. E, em não havendo nenhuma dúvida ou nenhuma consideração, eu me despeço de vocês, desejo uma excelente semana, bons estudos e nós nos vemos na sexta-feira. Até lá, pessoal.